E então, o livro dos títulos, capítulo 15. Quando acordei, o meu amor não estava. Havia deixado um bilhete dizendo que tinha saído para levar as filhas à escola. Fez bem. Não devíamos ter falhado com elas ontem. Eu me dizia com culpadíssimo altruísmo. Mas quando mais tarde ele veio com a novidade de que essa noite as meninas iriam dormir na casa dele, o meu ciúme quase me envenenou. Ainda bem que era dia de samba. Fui ao samba com um grupo de amigas. Vamos sempre. Eu adoro ir ao samba. Acréscimo posterior escrito num guardanapo durante o samba. Eu adoro o Brasil e não tenho medo de afirmar. Aos que reclamam das nossas mazelas, eu digo que não as nego. Mas o que dizer da força dessa alegria que faz surgir uma festa ao menor pretexto? No Brasil, a gente comemora estar comemorando não ter nada para comemorar. Exaltação à vida com tanto esplendor não se encontra em nenhum outro lugar do planeta. Eu falo porque conheço. Nasci rica, viajei, fui educada como rica, mas minha mãe era neta de comunistas italianos e me ensinou a reconhecer a injustiça social. Hoje eu trabalho junto ao povo, publico livros escritos por pobres, para leitores pobres, vivo próxima da pobreza. Não nego nada de ruim, mas prefiro exaltar o melhor que floresce na minha terra. Viva o samba! O lugar se chama Terreiro das Solteironas. É uma roda comandada por mulheres. Super divertido. Homem é bem-vindo, quando não é, né? E no nosso samba é tão bem-vindo que só paga minha entrada igual a mulher em baile funk. Eu toco surdo de segunda, mas é porque gostam de mim. Ritmo não é o meu forte. Sou a típica branca no samba, tolerada porque é gente boa e divertida. Deu pra ver que eu já estou escrevendo meio alterada que o chopp aqui é campeão. Mas a minha alegria e o meu amor pelo Brasil foram colocados à prova de modo dramático algumas horas mais tarde. A noite já ia alta quando aconteceu. O bar fica na esquina da ladeira dos Tabajaras, que, para quem não sabe, dá acesso a uma favela. Minha irmã não acredita que eu ainda frequento esse tipo de lugar. Eu digo para ela que não tem perigo algum, o ambiente do samba é familiar e que a má impressão que temos do morro é porque a pobreza é feia mesmo. Mas as pessoas não têm culpa de não ter dinheiro para pintar as suas casas. Não se metendo com as questões do tráfico de drogas, a favela é talvez até um lugar mais seguro do que os bairros de gente rica. Minha irmã me chama de louca. Diz que eu gosto de adrenalina, que eu me sinto culpada por ter nascido com privilégios, que o mundo não é mais o lugar simples da minha juventude, onde o bem e o mal eram tão diferentes quanto um hippie e um general. Pode até ser, mas o que eu gosto mesmo é do samba e do chopp, confesso. Mas primeiro é do samba. Samba nunca deixa ninguém triste, nem samba canção. Samba é como blues, só faz bem a quem ouve. Cartola, Manasseia, Nelson Cavaquinho, Noel Rosa, Adoniran Barbosa, Ataúfo Alves, Ismael Silva, Lamartine Babo, Senhor, Zequete, Martinho da Vila, Paulinho da Viola. Cantávamos Trem das 11, quando um carro 0 km parou na subida do morro e dele desceu uma mulher bem elegante, mas bem elegante mesmo, com colar, brinco e tiara de brilhantes. E maquiada, bolsa de grife, salto fino, vestia um tailleur cor de pêssego. Mas estava descabelada, visivelmente transtornada. Não é o tipo de pessoa que costuma frequentar a região. Então todo mundo parou para olhar, até mesmo porque ela já desceu fazendo escândalo. O que é que vocês querem? É dinheiro? É carro? É joia? Está aqui! Virou a bolsa no chão e espalhou pela rua o que tinha dentro. Carteira, cartões, telefone. E dizia que podiam ficar com tudo. Só o que ela pedia é que parassem de assaltar o filho dela. Era a 5ª vez. E não era pela bicicleta, pelos tênis ou pelos óculos, que isso ela podia comprar de novo. A demanda, raivosamente declarada, se devia ao tapa na cara que o filho tinha levado da última vez em que ele foi assaltado. A mulher, mãe, estava possessa e determinada a proteger a cria. Disparou um discurso eloquente sobre a maldade, dizendo que ela não se justifica por razão alguma nesse mundo, que não há abismo social que explique a desumanidade do que tinham feito ao filho dela. A mulher se dirigia ao coletivo que a observava sem olhar ninguém diretamente nos olhos. Disse que o menino estava deprimido, que não queria mais sair na rua e perguntava se tinha alguma mãe ouvindo, porque uma mãe entenderia o desespero que ela estava atravessando. Logo um gaiato gritou que ela devia ir para casa lavar as cuecas do marido em vez de ficar dando vexame. Um outro gritou que ia chamar a polícia, que ela estava perturbando a ordem pública.
Uma polifonia de deboches foi atirada contra a madame. Nessa matéria, brasileiro não tem rival. Mas ela não se intimidava e seguiu na sua bronca, invocando todos os argumentos humanistas do repertório cristão. A multidão não perdoava. A senhora só tem tempo de estar aqui dando seu show porque tem uma empregada que está preparando o jantar do seu marido, gritou uma voz de mulher. E em seguida, seguindo essa linha de argumentos, o morro desceu por cima da intrusa, desabando uma chuva ácida de piadas de cunho social. A ricaça rebatia com dignidade os insultos, até que uma voz mais encorpada perguntou se o filho dela não era homem para vir se defender sozinho. Quem foi o covarde que disse isso? Ela desafiou a multidão, depois de ter sustentado um breve silêncio. E então, a aglomeração abriu caminho para um rapaz de uns 25 anos, mas aparentando uns 35. Ele era alto, estava bem vestido para o verão, cheio de ouro e armado até os dentes. Granada, pistola e fuzil. Pelo respeito que demonstraram, até quem era turista compreendeu que aquele era o dono do lugar. Ele veio calmamente até bem perto da mulher e perguntou: Então, dona, o seu filho não pode se defender sozinho por quê? Ele é cego, é aleijado, é retardado mental ou é viado? A senhora enfrentou a intimidação com a voz firme e lágrimas descendo pelo rosto. O meu filho é perfeito, graças a Deus. Ele não pode se defender porque ele só tem 8 anos de idade. Toda a audiência sentiu o tranco da revelação. Os corações mais cruéis fizeram umas piadinhas, risinhos de escárnio pipocaram aqui e ali, mas a comoção era indisfarçável. O bandido endureceu ainda mais o corpo e o espírito já rijos, buscando travar o esboço de compaixão que ameaçava desestabilizar a sua agressividade. 8 anos e só levou um tapa na cara agora? Então o filho da senhora é um homem de sorte. O meu primeiro tapa, madame, foi quando eu tinha 5. E não foi nem do meu pai, nem da minha mãe. Deles eu apanhei depois. Nem foi a polícia. Da polícia, eu só comecei a apanhar com 12 anos. A primeira pessoa que me deu um tapa na cara foi um homem qualquer na rua. Até hoje eu estou tentando entender a razão. Eu ia passando, ele me chamando de neguinho, e perguntou por que é que eu não estava na escola. Eu falei que eu tinha ido, mas o professor tinha faltado, e era verdade. Mas ele achou que não era. Aí ele me pegou pelo braço e me perguntou se eu já estava assaltando gente na rua. Eu jurei que não. Mas nem pensando em assaltar, não está não? Eu fui sincero e falei que pensar, a gente sempre pensa, né? Aí ele me acertou um tapa estalado na minha orelha e disse: da próxima vez que você pensar em fazer besteira, lembra desse tapa. E deu outro, dizendo que o segundo era para eu não esquecer do primeiro. Depois comentou com os amigos que estavam bebendo cerveja com ele que se não educar de pequeno, depois que cresce, não tem mais como consertar. Eu nunca esqueci aquele primeiro tapa, nem o segundo. Eu tinha 5 anos, madame, e fui apresentado ao mundo naquele dia. A senhora devia ir para casa e agradecer a Deus que o filho da senhora ainda está vivo. E dizendo isso, acariciou o crucifixo que trazia pendurado ao peito, depois o levou aos lábios e o beijou. O Herói no Inferno Tropical, de Anderson Neto, é o nome do livro que deu a Books for Everyone o prêmio Educar para Melhorar da Fundação Petroquímicas Kauffman. A cena que o rapaz acabara de contar se encontra praticamente idêntica logo na primeira página. E eu me perguntava: dar voz a quem sofreu minora as sequelas do sofrimento? O Anderson Neto não teve a mesma sorte do personagem que ele escreveu. Morreu na guerra do tráfico, mesmo apesar de ter o seu livro publicado. Minhas conjecturas foram interrompidas pelo tocador de pandeiro ao meu lado. Ele comentou que o bandido estava com a razão. Ele também tinha apanhado desde criança, de professor na escola, de colega mais velho na rua, até de médico em um hospital. Os padres do reformatório eram bonzinhos, mas davam só uns cascudos para exorcizar os pecados da molecada. E eu, muito abusada e um pouco bêbada, perguntei se isso tinha feito dele um bandido também. Bandido não, moça, eu virei policial. E me mostrou a arma e o distintivo escondidos sob a camisa.
Quem é você para me mandar para casa, seu moleque sem educação? A madame não havia se intimidado nem se comovido com a biografia do marginal. Você pode ser dono do seu morro, mas não manda no meu país. Polícia! Ela gritou para o alto como se a ordem pública caísse do céu. Olha, estão te chamando, brinquei com meu colega de batucada. Ele fez graça dizendo que hoje não estava de serviço. Pensa que eu tenho medo da sua pistola? Imbuída da missão materna, a rica senhora desautorizava o chefe do tráfico local com uma coragem que só ostenta quem realmente não conhece o perigo. Desafiado a matá-la ali mesmo, na frente de todo mundo, se fosse homem, o ainda jovem chefe do morro deu as costas para o desafio e achou melhor se tocar novamente no alto dos seus domínios. Aquela briga era até covardia disputar. Mas, quando se virava para ir embora, repentinamente, como se obedecesse a uma ordem exterior, retornou, agarrou a mulher pelos cabelos, levantando-a do chão. Crescido sobre a vítima ajoelhada, armou o golpe com a mão que lhe sobrava livre. Polícia! Dessa vez fui eu que gritei, sobressaltada. Maldito reflexo de gente rica achar que a polícia sempre virá para nos salvar. O tocador de pandeiro e policial militar recém-saído da academia me olhou com cara feia e aconselhou: colega, não se mete nisso não. Mas aquela mulher poderia ser a minha mãe. Levantei de onde estava e, me acreditando salvaguardada pelo meu comprometimento com a justiça social, me intrometi entre o bandido e a madame, ordenando aos dois o fim daquela ignorância. Que ele deixasse ela em paz e que ela fosse para casa. Em paz eu estava, ela é que veio me perturbar, disse o bandido. E falou sem ironia alguma. A mão mantinha-se erguida, sustentando a ameaça do golpe. Nela você não vai bater, gritei com valentia de bêbada. Pode ser que não, mas alguém aqui vai apanhar. E quando dei por mim, já tinha acontecido. A mão do garoto havia descido pesada sobre o meu rosto. Eu nem sei o que aconteceu depois. O tapa me tirou do mundo. A minha cabeça rodava, vozes se sobrepunham numa algaravia ensurdecedora. Tudo o que eu via era uma multidão de rostos em closes muito próximos e uma dança frenética de pés me rodeando e o engarrafamento de carros e ônibus ao fundo. Não sei como fui tirada dali, nem o que aconteceu com o bandido, nem com a madame. A minha próxima lembrança é a de estar sentada em um bar com um saco de gelo apertado contra o supercílio e ouvindo o tocador de pandeiro me dizer, com uma raiva mal dissimulada em amizade: eu falei para a colega não se meter. Vocês privilegiados sempre querem que a polícia defenda vocês, mas o salário que vocês pagam é de fome. O bandido paga melhor. A senhora acha que a polícia vai trabalhar para quem? Todo empregado quer servir ao patrão mais generoso. É a lei da vida e o direito da pessoa. E depois, quem faz a riqueza dos bandidos são vocês mesmos, que vêm no morro comprar droga. Vocês e os filhos de vocês. Ou vai dizer para mim que quem sustenta o narcotráfico é o pobre? Droga é artigo de luxo, a senhora sabe. Então, colega, vem no samba, brinca, se diverte, namora, mas não se mete em confusão, não. Nisso, a madame encrenqueira, de a pouco, passou na calçada oposta, sendo escoltada por um pequeno grupo de pessoas iguais a ela. Descia a rua esbravejando que aquele bandido iria ter o que merecia, que ainda existem policiais honestos nesse país, e queria ser levada para a delegacia mais próxima, e mandou chamar um advogado. Outra ilusão de classe dominante é achar que advogado é garantia de justiça. A reentrada em cena da pivô da confusão deu pretexto para o policial sambista finalizar os conselhos que me dava. A melhor polícia que tem é gente como eu, que só quero ganhar a minha vida sem fazer mal a ninguém. Os piores, parceira, não tem essa preocupação humanista que eu tenho. O exemplo vem de cima, moça. Prefeito, governador, presidente da república, tudo roubando? Ou a senhora acredita que alguém cheio de poder aceita ganhar um salário que não é nem 30 vezes o salário mínimo? Eu ouvia com interrupções intermitentes de atenção a lição de moral que o policiazinha metido a sociólogo estava tendo a petulância de me passar quando tocou o telefone. Era minha irmã. Afastei-me dele buscando alguma privacidade e nem dei chance a ela de dizer o que queria. Corra para o Canadá.
Se eu a surpreendi com o que disse, uma surpresa muito maior ela tinha reservada para mim. Já estou no aeroporto. Uma longa conversa pelo telefone se seguiu enquanto eu ia de táxi para casa. Minha irmã ainda não estava se mudando de vez, a viagem era para procurar uma casa e escola para as crianças. Voltariam em 15 dias. A mudança definitiva deveria ocorrer no meio do ano. Ela quis saber o que tinha acontecido para eu ter mudado de ideia assim, repentinamente. Mas eu não quis contar. Eu não sabia nem ao certo se tinha mudado de ideia e se razão haveria para que eu mudasse. Driblei a pergunta desejando uma boa viagem e um bom retorno. A gente ia se falando. Por sorte, o motorista do táxi era um tipo quieto e eu tive alguns momentos de sossego. É uma violência muito grande apanhar de alguém. Quando a mão encontra o rosto, o tapa parece que invade a gente, atravessa a pele, os músculos, os ossos e sai do outro lado levando um pedaço da nossa alma. Há uma perda de massa espiritual, por assim dizer, e uma parte do sistema nunca mais funcionará perfeitamente. Um tapa na cara rasga a integridade da pessoa. Abuso materno na família brasileira de Catarina do Céu Guerra. Mulher rica também apanha, de Mercedes-Benz, esse é mesmo nome, o pai adorava a marca. A deseducação pela força, de Fábio Triste Pudera. A violência institucionalizada e por uma polícia do povo, ambos germanos só. Ultrajes por todo el mundo, de Castanha Penha. Eu editei dezenas de estudos e dissertações de mestrado sobre a violência. Violência doméstica, violência policial, violência psicológica, violência religiosa. Li os relatos mais cruéis. Conheci as vítimas dos piores abusos. Chorei de emoção durante os discursos em agradecimento pela publicação dos livros. Eu me considerava uma pessoa que conhecia a realidade. Mas até aquele menino de 25 anos ter me dado um tapa na cara, eu não sabia nada, absolutamente nada, sobre o que é levar um tapa na cara. Chorei tanto dentro do táxi que o motorista perguntou se eu queria que ele me levasse para um hospital. Sorte que eu já não chorava tanto quando entrei em casa. O meu amor me esperava de surpresa. Mas e as suas filhas? Perguntei, escancarada de felicidade por ele estar ali. Tinham ficado na casa dele com a empregada. Ele não havia aguentado de saudades e também o ciúme por eu estar no samba e veio correndo só para me dar um beijo. Eu não iria estragar o momento contando sobre o tapa. E eu sentia vergonha também, como se tivesse feito alguma coisa errada. Ele não se demorou, mas ficou tempo o bastante para mudar o meu estado de espírito. Eu ainda chorei um pouquinho depois que ele foi embora, mas um novo e-mail do senhor, por favor, alegrou o meu adormecer.